Romanos capítulo 8. Diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Continue em pé, nós vamos orar. Talvez você veio nessa manhã com essa dimensão, com essa imagem na cabeça. Você está diante de um tribunal. Não sei se um tribunal na sua vida financeira, na vida sentimental, no seu trabalho. Mas você está vivendo esse momento de condenação. Parece que você está em um lugar de condenação. E a palavra diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ore aí junto com o seu irmão. Vamos orar nesse momento e clamar. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã. Nós bendizemos o teu nome, já louvamos, já adoramos, bendizemos ao Senhor. O Senhor já nos visitou nessa manhã com os louvores. O Senhor já nos visitou em todos os aspectos, na comunhão, no abraço com aqueles irmãos que nós encontramos, na alegria dessa manhã, Pai. Mas eu clamo, Senhor, especialmente por aquelas pessoas que vieram essa manhã, nessa dimensão de opressão, de angústia na alma, com a alma angustiada, com dor, porque amanhã é segunda-feira, há algo a ser resolvido, há, Senhor, na mente dela como se fosse um tribunal, ela se sente condenada, Pai. Deus, manifesta a Tua palavra nessa manhã, traz, Senhor, o Teu mover sobre nós, Senhor. Traz o Teu Espírito Santo, Pai. Deus, fala aos nossos corações nessa manhã, através da Tua palavra, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, eu peço que todas as mentes sejam levadas cativa a Cristo. Nós repreendemos em o nome de Jesus qualquer ingerência do maligno sobre esse lugar, sobre as mentes, sobre aqueles sonolentos. Em nome de Jesus, repreendemos toda a ingerência do mal. Dar-nos, Senhor, a atenção e a memorização necessária da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós te pedimos. E amém, e amém. Louvado seja o Senhor. Pode se assentar. Deixe a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 8. Vamos pensar um pouquinho sobre essa dimensão do caminho da paz em meio ao sofrimento e aos gemidos. O caminho da paz em meio aos sofrimentos e gemidos, ou em meio a esse sofrimento presente. Nós ainda vivemos um momento chamado pós-pandemia, um momento que os números ainda não são bons, os números não são bons na economia, se fala numa pós-pandemia de depressão, de angústia, os números de pessoas, os índices na educação não é bom, o número de crianças que ficaram fora da escola, o número de pessoas que perderam os trabalhos, e assim por diante. Em um número eleitoral, esses números, às vezes, é até alterado, mudado, mas existe uma realidade clara de que esses números realmente não é bom, e há uma realidade de que há muitas pessoas doentes emocionalmente nesse tempo. E aí eu quero pensar junto com os irmãos qual é o caminho de paz em meio a essa turbulência. Quando nós dialogamos com a cultura, dialogamos com o meio comum, hoje nas grandes empresas, hoje alguns teóricos, alguns profissionais que trabalham essas teorias. Então, são teorias que estão sendo trabalhadas nos tempos atuais. Então, eles dizem, você precisa de uma reorganização mental, há uma necessidade de uma busca de atenção plena, você precisa encontrar o seu propósito de vida.
e você precisa ter uma gestão do teu tempo. Então, a vida sua não está ocorrendo bem, você não está encontrando um bem-estar, porque você precisa de uma reorganização interior. Você precisa se organizar interiormente. Não estou aqui descartando nenhuma desses conceitos ou teorias, eles são todos válidos, não estou invalidando aqui alguns profissionais da área da psicologia, trabalham alguns desses conceitos, e é válido sim, todos são válidos, mas eu quero pensar com vocês um conceito a partir das Escrituras. E até mesmo alguns cristãos dizem, não, você precisa de uma espiritualidade lá em cima. Você precisa de horas de jejum, você precisa de horas de leitura da palavra, você precisa de horas de oração, e às vezes nós caímos naquilo que é conhecido como a religião, ou nos tornamos o religioso, porque há uma busca constante da nossa parte de um bem-estar. Nós queremos esse bem-estar, nós queremos sair desse lugar da frente do tribunal que parece que nós estamos condenados, parece que não chegamos a um lugar comum. Então, veja que, na atualidade, esses conceitos, até nas grandes empresas, há uma nova administração, com gestão ágil, com esse gerenciamento de foco, com todo um pensamento para uma melhora do ser humano interior. E aí, o apóstolo Paulo vem aqui na Epístola aos Romanos, dizendo, eu vou dar uma rota de Deus para esse caminho da paz, esse caminho da felicidade e esse caminho da justiça. E aí ele vem dizendo aqui já no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Ele então começa a dizer que todo ser humano, toda a sociedade está sujeita ou está debaixo de duas leis. Ou você está debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ou você está sujeito da lei do pecado e da morte. A maioria de vocês são cristãos há muitos anos. Talvez tenha alguém aqui que não é cristão. Então, a primeira posição que o apóstolo diz é, há uma necessidade de uma verdadeira conversão, há uma necessidade de uma libertação. O que o ser humano precisa buscar de bem-estar na alma, desse lugar da paz, desse caminho da paz, desse caminho da satisfação, não está dentro dele, está fora dele. Então, veja que a maioria das teorias, a maioria dos conceitos diz que se você não é bem-sucedido, se você não tem sucesso, se você não está organizado interiormente, a culpa é sua, porque está aí as ferramentas de organização mental, está aí as ferramentas de foco, de gestão de tempo, estão todas aí, então a culpa é sua. Quem procrastinou foi você. E aí Paulo diz, não, toda a humanidade está sujeito a duas leis. Então, nesse primeiro momento, nós precisamos entender que há uma necessidade de uma libertação. Libertação do pecado e da morte. Nós sabemos que Cristo fez isso, que Cristo morreu na cruz para que nós tenhamos vida. E aí ele vai dizer aqui no texto como que ocorreu essa libertação. Ele diz, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado.
Então a lei é perfeita. A lei diz: não matarás, não roubarás, não levante falso testemunho. Aí ele diz: mas existe uma fraqueza da carne. Existe uma fraqueza da carne. E como vence isso? Ele disse: vence isso pelo próprio Filho de Deus, que foi entregue para que se cumprisse a lei. Ele vai traçando isso nos próximos versículos. No versículo 4 ele diz: a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a lei foi cumprida em nós, que vivemos segundo o Espírito e não segundo a carne. Então veja que nesse primeiro momento, essa busca por esse bem-estar, essa busca por um caminho de paz, por uma reorganização interior, passa por uma libertação, passa por um conhecimento ou reconhecimento que essa melhoria, isso só pode estar em Cristo Jesus. Por isso que ele começa dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra "em" no original quer dizer dentro. É como se eu estivesse dentro de Cristo. E alguém olha e diz: não, está dentro de Cristo. Então, essa dimensão só pode acontecer de melhoria quando eu sou liberto do domínio do pecado e domínio da morte, reconhecendo que Jesus é Senhor e confessando, como ele diz mais adiante em Romanos 10, confessando e crendo que Jesus é Senhor e que ressuscitou dos mortos. Então essa é a primeira dimensão que nós temos. Interessante que no versículo 5, ele vai dizer: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Claramente ele faz essa pontuação de dois tipos de pessoas, ou seja, de duas mentalidades. O que isso tem a ver com o nosso tema principal? Se eu estou buscando um bem-estar, se eu estou buscando uma melhor interior, qual que é a minha mentalidade? É uma mentalidade voltada para a carne ou uma mentalidade voltada para o Espírito? É um caminho, é uma progressão. E aí ele diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então veja que em cada uma dessas mentalidades, ou a mentalidade voltada para a carne, ou a mentalidade para o Espírito, ele faz uma pontuação do que elas executam ou do que elas são. A voltada para a carne produz morte, produz inimizade contra Deus e não pode agradar a Deus. E a mentalidade voltada para o Espírito, ou inclinada para o Espírito, é a que traz vida e paz. É a que traz a obediência a Deus. É a que traz a habitação do Espírito. É a que agrada a Deus. Então, um caminho de bem-estar, um caminho desse encontro da paz, ele começa pela mente. Por isso que Paulo diz em uma outra epístola, em outro capítulo dessa mesma epístola, no 12, da renovação da mente. A necessidade de uma mente renovada. Então, o que ele está dizendo? Toda a humanidade, eu estou sendo repetitivo em alguns pontos para você memorizar. Toda a humanidade, ela está sujeita a duas leis ou a dois disposição mental.
Há duas disposições mental. Então, você está na busca dessa solução, você está na busca desse bem-estar, você quer encontrar esse bem-estar, você não vai encontrar dentro de você, exclusivamente dentro de você. Ele pode estar em você, mas ele não parte de você. Ele é um agente externo. As teorias podem te ajudar a melhorar? Pode, mas é necessário um agente externo que vem habitar em você. Ezequiel capítulo 2, Deus fala assim para Ezequiel: esta voz me disse, filho do homem, fique em pé e falarei com você. Ezequiel estava prostrado. Ezequiel estava prostrado. Ezequiel não usa nenhuma teoria para ficar em pé. Ezequiel não pensa em nada. Ezequiel está prostrado. Ezequiel somos nós naquele dia que nós estamos angustiados, aflitos, porque temos problemas no financeiro, temos problemas sentimentais, temos problemas no trabalho, nós estamos prostrados. E Deus fala: Ezequiel, põe-te de pé. Ezequiel não tem nenhuma condição interna. Versículo 2 diz: enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar de pé. Há necessidade desse agente externo entrar em mim e entrar em você para nos colocar de pé. Não há um bem-estar, não há uma melhora na vida, não há nada a ser feito para um caminho de paz, se o Espírito Santo não vir e habitar em mim e habitar em você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você está caminhando para um bem-estar, você está caminhando para a paz. Você precisa de uma mentalidade, você precisa sair da lei do pecado e da morte. Você precisa ir para a lei do Espírito da vida em Cristo e firmar uma mentalidade, e então o Espírito virá habitar em você. Ele vai construir isso aqui um pouco mais adiante. No versículo 9 ele diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. É a habitação do Espírito. Não há nada que possa eu ter um bem-estar e eu caminhar, a não ser o agente externo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Então ele vem e habita em mim e em você, e ele dá um novo sentido. Paulo vai construindo agora esse novo sentido. Ele diz: agora você tem uma identidade, agora você é filho adotivo, agora você não é o condenado no tribunal, agora você não é o derrotado, agora você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Ele vai traçando essa dimensão e mostrando para você: você está diante do tribunal, mas você vive debaixo da lei do Espírito, você tem uma mente inclinada para o Espírito, então habita em mim e habita em você o Espírito Santo de Deus, aquele que traz vida. E aí ele diz no versículo 13, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
porque vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizado, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Veja que ele está dizendo, o mundo lá fora coloca várias teorias, o mundo lá fora diz, você, o eu, o individualismo, é você que resolve, é você que precisa se organizar, é você que precisa mudar. E Deus diz, é o meu espírito que entra em você e transforma, é o meu espírito que dá vida, é meu espírito que tira o temor, é meu espírito que te levanta e coloca de pé, é meu espírito que tira você dessa visão de condenado e te coloca como alguém livre do pecado, livre da morte, livre da condenação eterna. Paulo constrói esse caminho do bem-estar, que só pode ser através do Espírito Santo. Mas há um momento, você diz, está tudo certo, eu sou crente, eu confessei Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida. Eu amo Jesus, eu leio a sua palavra, eu caminho com Ele. Paulo não nega a condição humana, Paulo não nega a natureza caída. De repente ele vem dizendo aqui em Romanos 8, sobre essa escolha da lei, do pecado e da morte, sobre a escolha do Espírito que traz a vida, dizendo sobre a sua identidade, que você é filho amado, que você é filho adotivo, que você é herdeiro, cordeiro em Cristo, que você não deve ter medo. E de repente no versículo 18 ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meu Deus, parece que estava tudo certo. Eu estava aqui falando, vendo, ouvindo o Espírito, cheio do Espírito. Aí Paulo fala de sofrimento no tempo presente. É, isso mesmo. Mas espera aí, eu decidi caminhar com o Espírito Santo. Eu decidi estar com o Espírito Santo. Aí ele diz, tem sofrimento no tempo presente. E por que tem sofrimento no tempo presente? Porque o Deus Criador dos céus e da terra criou todas as coisas perfeitas. Mas houve uma ruptura, houve a queda, houve o pecado. E aí ele diz no versículo 19, voltando no 18, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. No 20 ele explica, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que sujeitou, na esperança que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ele diz, toda a natureza geme. Eu estou gemendo, os irmãos estão gemendo, a natureza está gemendo. Paulo diz, isso faz parte da história do Criador. O Anderson deu uma aula de manhã e ele colocou a linha da história da Bíblia. Criação, queda, redenção e consumação. Paulo está dizendo, a redenção já foi feita, nós já temos a vitória em Cristo, mas ainda não foi consumado, nós aguardamos. Ele diz, há um elemento aqui principal nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de angústia, nesse tempo de gemido. Se você olhar do versículo 18 até o versículo 30, são 3 gemidos que tem aqui.
Nós gememos, a natureza gememos, mas existe aqui Deus gemendo. Deus gemendo, porque diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele choro, aquela angústia na nossa alma, que nós não temos palavra, que nós não conseguimos escrever. É uma oração do coração, é um gemido com lágrimas, com dor na alma. Vem o Deus Espírito Santo e diz: eu também estou gemendo. Eu estou gemendo com você, e eu vou até o Pai, interceder com o Pai, porque eu conheço a vontade do Pai, e Ele sabe o que é melhor para você. É uma dimensão de caminhar na dependência do Espírito Santo, nessa hora que eu não tenho palavras, nessa hora que eu estou angustiado, que eu estou aflito. Mas o apóstolo Paulo também nos dá um ouro aqui, quando ele diz no versículo 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ele está dizendo, tenha expectativa futura. Você não está vendo, mas no futuro Deus vai cumprir a palavra dele. Deus vai cumprir. A natureza também está esperando. A natureza também está aguardando o dia que será revelado a volta de Jesus Cristo. O dia que ele voltará e nos levará para a glória, aonde não haverá choro, aonde não haverá dor, aonde não haverá mais gemidos e angústias. Mas no tempo presente, dependa do Espírito Santo. No tempo presente, dependa do Espírito Santo. Então, esse caminho da paz, ele passa por essa mentalidade voltada para o Espírito. Essa mentalidade que vem da lei do Espírito da vida em Cristo. Passa dessa habitação, a necessidade do Espírito habitar em mim. E o tempo todo essa afirmação da minha identidade como filho adotivo, como alguém que não tem mais temor, porque nós temos o Espírito o tempo todo. Mas Paulo diz, ainda estamos presentes. A natureza ainda geme, ainda não chegou o tempo, ainda falta um tempo. Então, nesse tempo que ainda falta, tenha expectativa da volta de Cristo, tenha expectativa das promessas de Cristo, mas dependa da intercessão do Espírito Santo, que conhece a vontade do Pai. Essa caminhada para esse caminho de paz interior. E ele vai conduzindo aqui a epístola e ele leva para o final da epístola, onde nós conhecemos no meio evangélico como cântico da vitória. Ou melhor, ele está dizendo aqui, você se libertou do pecado e da morte, você depende do Espírito Santo, mas algo mais forte precisa estar dentro de você todos os dias que você acorda. Todos os dias que você acorda. E ele volta à imagem do tribunal. Porque todos os dias essa imagem do tribunal pode voltar na sua mente. De que eu estou condenado. De que eu não vou conseguir. De que não vai dar certo. De que não tem solução. E Paulo então volta a essa imagem para dizer: existe uma certeza da segurança eterna, não garantida por mim nem por você, mas garantida pelo Criador dos céus e da terra. E aí ele trabalha 7 afirmações nesse texto. Quando ele diz assim, que diremos à vista dessas coisas? O que eu digo de tudo aquilo que eu estou vendo? Do que eu digo das condenações? Do que eu digo do meu dia a dia, das dificuldades, das angústias, das aflições? O que eu digo do
que a Bíblia me ensina, do que eu digo a respeito do Deus Criador dos céus e da terra, o que eu digo a respeito da queda, o que eu digo a respeito de Cristo, o que eu digo a respeito do amor de Cristo. O que eu digo para as minhas aflições e das minhas aflições. Ele diz, Deus é por nós, quem será contra nós? Ele responde a primeira questão com uma segunda questão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, o que eu digo dessas coisas? Então ele está dizendo, tenha na mente que existe um Deus superior, que existe um Criador dos céus e da terra. Então todos os dias você acorda e você olha. Ele está dizendo, que coisas são essas que ele está dizendo? Todo o plano da salvação, toda a criação, todo o plano de Deus, todo o amor de Deus. E ele continua, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele não poupou o seu próprio filho, se ele entregou o seu filho, ele não vai tirar você dessa situação de condenado? Ou seja, Paulo está dizendo, você está diante do tribunal, existe o júri, existe o advogado de acusação, existe o advogado de defesa, existe o promotor, mas ele está dizendo, olha para o juiz, sabe quem é o juiz? Sabe quem está lá? É o Criador dos céus e da terra. Será que ele não vai te dar boas coisas? Será que ele não vai fazer justiça correta com você? Olha quem vai bater o martelo. Por isso que um pouquinho antes ele diz no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo é muito usado quando nós estamos em aflição. É usado como chavão no meio pentecostal. Você está passando uma dificuldade, alguém lê esse versículo para você. E você diz, será que Deus realmente está fazendo isso mesmo? Mas o que Paulo está dizendo aqui é, ele não perdeu o controle da história. Ele não perdeu. Nessa última sessão do capítulo, Paulo está dizendo, está apresentando o Deus Criador, e está dizendo, ele não perdeu o controle da situação minha, sua e da história da humanidade. Ele entregou o seu próprio filho para que morresse por mim e por você. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E então ele diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará acusação? É a imagem do tribunal. Quem vai acusar você quando dentro de você habita o Espírito de Deus? Quando dentro de você habita o próprio Cristo? Paulo constrói uma ideia na Epístola aos Coríntios, que também tem essa mesma ideia aqui em Romanos capítulo 5, que Deus trata com dois tipos de pessoas somente. Presta atenção nisso. Deus trabalha só com dois tipos de pessoas. Deus olha lá da glória para toda a humanidade e ele só vê duas pessoas. Não estou questionando que ele não me vê individualmente, ele me vê individualmente. Mas a lógica de Paulo é que ele olha lá da glória e ele vê Adão ou Cristo. Adão ou Cristo. Ele olha em mim e você,
Está Adão dentro dele ou está Cristo dentro dele? Está Adão ou está Cristo? Por isso que Paulo constrói essa ideia da habitação do Cristo. Então, quando você está dentro dessa situação, dentro desse tribunal, que vem o acusador e diz, o grande juiz diz, não, habita Cristo nele. Habita Cristo nele. Ele está livre. Habita Cristo, está livre. Habita Cristo, está livre. Habita Cristo, está livre. Habita Cristo, está livre. Cristo se entregou por mim e por você. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa parte final é maravilhosa, porque Paulo termina esse finalzinho dizendo, você quer encontrar esse caminho do bem-estar, você quer encontrar esse caminho da paz e da justiça, sabe aonde ele está? Sabe aonde ele está? Não está dentro de você, mas está no Espírito que entrou em você. E sabe o Espírito de Deus que habita em você? Para onde ele vai te direcionar? Ele vai te direcionar para o amor de Cristo. Ele vai te direcionar para o amor de Cristo. Então, esse caminho de bem-estar, esse caminho de felicidade, esse caminho de paz interior, reside inteiramente no amor de Cristo. Amor que foi derramado na cruz. Amor que o próprio Deus é amor. Ele termina dizendo, no versículo, lendo aqui do 35 em diante, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma coisa nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É um caminho de busca de um bem-estar, que o final dele deve coincidir com o amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. Talvez essa manhã você precisa tomar essa decisão, de buscar em Deus uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade que leve você a uma dependência total do Espírito Santo. Mas que traga a você a certeza de que o grande juiz trabalha para você e por você. E em você. E que ele te conduza ao amor dele em Cristo Jesus. Que ele te conduza a esse amor que está na cruz, esse amor que foi entregue na cruz. Por isso que um texto muito conhecido nosso, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma dimensão que nós não conseguimos mensurar. Ele amou de tal maneira, entregando o seu único filho, para que eu e você tenhamos a vida. E a vida eterna. E um dia ele vai bater o martelo
e dizer: habita em você o Espírito Santo, habita em você o Espírito de Deus. Vinde, benditos do meu Pai, e entrais para o reino que estava preparado desde a fundação do mundo.